Paz de Cristo Jesus, povo de Deus, Deus abençoe vocês. Eu fiz com vocês o estudo do arrebatamento e disse a vocês que eu retornaria a fazer o estudo agora do reino milenar. Então, nesta noite, nós vamos estudar hoje sobre o reino milenar. Vamos ler a palavra de Deus? Apocalipse, capítulo número 20. O verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Glória a Deus! Vamos orar ao Senhor nosso Deus, para que Deus dê graça para mim falar a vocês, e que Deus dê graça para vocês compreender o estudo da palavra. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te dou por este momento, que o Senhor me dá graça, Deus, para mim falar a teu servo, falar a teu povo, e que o Senhor dá graça a eles também, para compreender o que for falado a eles, das Escrituras Sagradas, dá graça a eles, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, irmãos. Nós vamos entrar nas Escrituras Sagradas. Você pode acompanhar o estudo aí com a Bíblia na mão, para você ter compreensão de tudo que for falado a você, é mostrado aí nas Escrituras Sagradas. Nós lemos aqui, e a palavra está dizendo: bem-aventurado os que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder segunda morte. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Explicar para você, às vezes você não sabe, e você que já tem conhecimento, tudo bem. Você que não tem vai compreender. A Bíblia fala da segunda morte, e nós leu aqui e falou também. Segunda morte, irmãos, é chegar lá no juízo e ser lançado no lago de fogo. Isto é segunda morte. Então, segunda morte é ser lançado no lago de fogo. Mas a Escritura está dizendo que tem uma bem-aventurança aí sobre aqueles que têm parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição acontece no dia do arrebatamento. Quando Cristo vier arrebatar a igreja, aí então ocorre a primeira ressurreição. Então quem tem parte na primeira ressurreição, ele é bem-aventurado, porque a segunda morte não tem nenhum poder sobre ele. Isso é, ele vai chegar lá no juízo, tranquilo, chegar seguro, porque ele repousa sobre ele aí uma bem-aventurança. E também repousa aí sobre esses que têm parte na primeira ressurreição, uma bem-aventurança que dá a esses a autonomia, o direito, no reino milenar de Cristo, eles ocupar a posição de rei e de sacerdote de Deus. Vamos ler Apocalipse capítulo 5 e o verso de número 9. Vamos ler. Olha o que diz a palavra. Apocalipse 5, verso 9. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nação. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, irmãos, existe uma bem-aventurança sobre aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Segunda morte não tem poder sobre ele. Ele ainda ocupará no reino milenar de Cristo a posição de rei e sacerdote de Deus, e reinarão sobre a terra, conforme as Escrituras aí está revelando. Mas vamos dar uma olhada também em Daniel 7, 27. Vamos lá.
Daniel capítulo 7, o verso 27. Vamos ver o que a Escritura está falando aí para nós em Daniel 7, 27. Louvado seja Deus, este reino maravilhoso do nosso Jesus, e que nós estaremos ali com Ele. Daniel 7, 27, diz assim a palavra do nosso Deus: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo santos do Altíssimo. Seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Então você vê aqui, irmãos, que a palavra de Deus está dizendo, e foi revelado a Daniel, que os reinos debaixo de todo o céu será dado aos santos do Altíssimo. Então, para você compreender, o milênio que nós acabamos de ler aí, que você leu comigo aí, Apocalipse, é um tempo determinado por Deus de 1000 anos, porque esse reino de 1000 anos é aqui na terra. Jerusalém é a capital desse reino. Então esse reino, ele é eterno. A Bíblia mostra ele como um reino eterno. Mas ele tem determinado por Deus esse período de 1000 anos aqui na terra. Mas ele é um reino eterno. Vamos ler Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo número 6. Vamos ver o que diz aí as Escrituras Sagradas para nós sobre o reino. Mateus, capítulo número 6, verso 9 e verso 10. Vamos ler a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmão, vocês compreenderam o reino milenário, irmão? É a vontade de Deus que esse reino aconteça, que esse reino existe. Por isso está registrado na Escritura. E Jesus manda nós orar desta forma que eu li aqui. E dizendo a Deus que o reino dele venha e que a vontade dele seja feita aqui na terra, que nem no céu. Então, irmãos, o que vai ocorrer? Jesus vai vir, vai arrebatar a igreja, nós estamos esperando esse momento, é o arrebatamento, e vai levar nós para a festa, reino do céu. E nós vamos estar lá com Cristo, sentado lá na mesa com o Senhor. Mas a vontade de Deus, irmão, é que o reino seja tanto no céu quanto na terra. E Deus vai fazer isso acontecer, porque é vontade dele. Então nós vamos para a festa, reino do céu, mas no fim da festa, fim das bodas do Cordeiro, e ao mesmo tempo vai ser o fim da ira, o nosso Jesus retorna conosco para o reino milenar. E ele precisa, irmão, destruir os reinos humanos, os reinos dos homens, e estabelecer o reino dele. É o que as Escrituras mostram para nós. Vamos ver em Daniel, capítulo número 2. Daniel, capítulo número 2. Vamos ler aí a palavra de Deus, para nós compreender aí. Nosso Jesus vai destruir, irmão, os reinos dos homens e estabelecer aí o reino dele. Daniel 2, 31. Vamos ver aqui a palavra de Deus. Daniel 2, 31. Olha o que diz, meus queridos. A palavra do Senhor. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, e essa estátua que era grande, cujo resplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e a sua coxa de cobre, as pernas de ferro e os seus pés, parte ferro e parte barro.
Estava vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e esmiuçou. Observa aí, irmão. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como praganda na eira, no estio, e o vento levou. E não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Está vendo, irmão? Nabucodonosor, ele viu no sonho dele uma estátua, e viu aí que a estátua tinha cabeça de ouro, peito e braço de prata, o ventre e a coxa de cobre, as pernas ferro e pé ferro e barro. Aí era mostrado os reinos dos homens, os reinos humanos. A pedra é o reino de Cristo, que vai destruir todos esses reinos humanos, e o de Cristo será estabelecido e enchendo aí toda a terra, conforme a revelação da palavra de Deus. Nós encontramos também aí, irmão, em Daniel 2:44, vamos ler aí. Diz assim, ó: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiçoará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mão, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Fiel é o sonho e fiel é a interpretação. Então, irmãos, a pedra é o reino de Deus, que vai destruir os reinos dos homens e será estabelecido na terra. Louvado seja Deus. Irmãos, o anticristo, no fim da ira, ele vai reconquistar a confiança dos governos da terra. Confiança esta que ele perde no arrebatamento da igreja. Para você compreender isso, irmão, povo de Deus, nós vamos ler as Escrituras. Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses. Abra aí a sua Bíblia, vamos ler, para que você compreenda isso aí que eu falei. Que o anticristo vai reconquistar a confiança dos governos, porque esta confiança que ele adquire quando ele surge no cenário do mundo, ele entra no cenário do mundo para cumprir a última semana das 70 semanas que Deus falou. E quando ele chegar no cenário do mundo, irmãos, ele vai fazer aliança com muitos. Os governos então vão confiar nele e vai entregar a ele os seus poderes, suas autoridades. E ele vai governar o mundo de uma maneira muito boa. Ele vai trazer paz, trazer segurança para o mundo. E ele vai maltratar o povo de Deus, porque ele vai dizer que ele é Deus. Mas o nosso Jesus vai vir tirar os seus servos daqui, a sua igreja daqui. E neste momento, o governo do anticristo vai ficar arruinado com a chegada de Cristo. E ali ele vai para baixo. O governo dele vai ser atingido com a chegada de Cristo. E ele então fica arruinado e ele perde a confiança dos governos, a credibilidade dos povos. Vamos ler aqui. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o ínico, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e o aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Irmãos, aqui Paulo está dizendo que há um que resiste às injustiças que já operavam desde os dias do apóstolo Paulo, e que nos dias do anticristo, irmão, essas injustiças serão bem maiores. Mas o povo de Deus continuará resistindo a essas injustiças. Agora, a Escritura está dizendo, quando aquele que resiste
tirado. Aqui a Bíblia está falando da saída do povo de Deus daqui da terra. Ser levado embora daqui por Cristo. Quando aquele que resiste for tirado, então será revelado o ínico. Esta palavra aqui, irmão, revelado, significa mostrado, descoberto, conhecido. O que vai acontecer? O anticristo surge no mundo, faz aliança com muito, governa o mundo muito bem e ocupa o lugar de Deus, dizendo que é Deus. E a humanidade vai enxergar ele como Deus, não como anticristo, não como o ímpio que ele é, não como a segunda eficácia de Satanás que ele é, mas ele vai ser enxergado como Deus. Mas quando aquele que resiste for tirado, então ele será revelado. Ele vai ser mostrado, descoberto, conhecido. O mundo vai saber que foi enganado por ele, que ele não é Deus coisa nenhuma, que ele era um farsante. Ele estava escondido na sombra de Jesus, usando a identidade de Deus, e a verdadeira identidade dele estava escondida, oculta. Mas Paulo está dizendo, quando aquele que resiste daqui for tirado, então ele será revelado. Ele vai ser mostrado, descoberto, conhecido, e vão saber que ele não é Deus coisa nenhuma. E com isso ele perde a confiança dos governos e a credibilidade dos povos. Esse que Jesus vai destruir, nesse estudo que nós estamos tendo aqui, você vai aprender. Jesus vai destruir ele, conforme Paulo falou. Esse ínico que o Senhor vai desfazer com o assopro da boca. E vai mesmo. E no arrebatamento, Paulo está dizendo, a Escritura mostra para nós, que ele será aniquilado. Com o resplendor da vinda de Cristo, ele será aniquilado. O Senhor o aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Esta expressão aqui de Paulo, aniquilará, quer dizer, arrasar com o reino dele. Arruinar o governo dele, o reino dele. Então ele sendo arrasado, arruinado, com a saída daquele que resiste, ele então vai para baixo. Ele perde a credibilidade dos povos e dos governos. Ele fica ferido e perde aí a confiança dos povos no arrebatamento da igreja. Ele surge no mundo, adquire as confianças dos povos e dos governos, diz que é Deus, mas quando aquele que resiste for tirado, ele vai ser revelado e mostrado quem realmente ele é, e ele então vai ser arruinado ele, o seu governo aí, e ele perde a credibilidade dos povos e dos governos. Mas o que vai acontecer, irmão? Ele vai reconquistar isso no fim da ira. Essa confiança, essa credibilidade, ele consegue novamente reconquistar no fim da ira. Vamos ler aí Apocalipse 16. Vamos dar uma olhada na palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 16, versículo 13. Preste bem atenção na leitura. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, eu vi sair 3 espíritos semelhantes a rã. São espíritos de demônio, espírito imundo, que faz prodígio, os quais vão, olha para vocês verem, irmãos, vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16, Apocalipse 16, verso 16. E os congregarão no lugar que em hebreu se chama Amargedon. Aqui, irmão, o anticristo consegue, no fim da ira, com a ajuda de 3 espíritos de demônio semelhante a rã, que João viu isso na visão, ele consegue reconquistar a confiança dos governos da terra. Esse espírito vai falar na boca deles e vai convencer os governos que o anticristo ainda é capaz. E os governos vão crer nele, vão acreditar nele e vão ajuntar ele e ajuntar os seus exércitos a ele para cercar a cidade de Jerusalém, cercar Israel, para destruir Israel. Por quê? Porque desde que Cristo tirou a igreja, que o reino dele foi arruinado, o mundo vem sofrendo catástrofe grande por causa aí do juízo de Deus aqui nessa terra. Israel, eu falei isso no arrebatamento, que eles reconhecem Jesus no arrebatamento, e serão assinalados por Cristo,
e por meio do sinal, ele vai ser protegido da grande ira de Deus. Lá em Jeremias, capítulo 30, acho que versículo 7 e 8, está escrito que Deus não tem eles por inocente, mas vai castigá-lo com medidas. Já o mundo ímpio, Deus vai castigar sem misericórdia. Então o anticristo, ele vai fazer que os reis acreditem que o culpado de toda aquela ruína que eles estão vivendo é Israel. E esses demônios aqui vai falar na boca deles e vai convencer os reis da terra sobre esse assunto. Aí então eles irão cercar Jerusalém para destruir o judeu de uma vez por toda. Mas o nosso Jesus vai descer com a igreja que levou para a festa e vai pelejar contra essas nações, destruindo esses reinos, esses povos, conforme nós já leu aí, que Daniel lá no capítulo 2 está mostrando que os reinos dos homens serão destruídos e o de Cristo vai estabelecer. E com este acontecimento, irmão, cumpre Apocalipse 13, verso 3, quando João diz assim: eu vi a besta, ela tinha 7 cabeças, e eu vi um dos cabeças ferido, como ferido de morte, mas a chaga mortal foi curada. Então, irmão, quando o anticristo sofre a ruína com a chegada de Cristo, esse cabeça é ferido. Esse governante, ele é o cabeça, ele é um dos cabeças do Império Romano. E o último cabeça desse império que vai governar o mundo. E João falou, eu vi um dos cabeças ferido. Então o anticristo vai sofrer essa ruína, esse acontecimento na vida dele, no seu reino, e ele vai ficar para baixo, arruinado, e perde aí a credibilidade dos povos, dos governos, no arrebatamento da igreja. Mas no fim da ira, ele é ajudado por 3 espíritos semelhantes a Hansa, ao espírito de demônio, ele consegue então reconquistar novamente a credibilidade dos governos para poder cercar Jerusalém. E ali ele é sarado, porque João viu que o cabeça foi ferido, mas João viu também que a chaga foi curada. Então, irmãos, ali se cumpre então com este acontecimento, Apocalipse 13, verso 3. E eles então irão se ajuntar, formar um grande e poderoso exército, porque os reis do mundo vão acreditar nele ainda, que ele é capaz, e vão cercar a cidade de Jerusalém. Vamos ler Zacarias, o profeta de Deus, falou sobre esse assunto, está lá no capítulo 14. Pega a sua Bíblia, acompanha comigo aí o estudo. Zacarias, capítulo 14, o verso 1. Vamos ler. Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sai para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. Está vendo, irmão? O anticristo, no fim da ira, ele sendo ajudado por 3 espíritos de demônio, semelhança de rã, que João viu ali na visão, eles vão ao encontro dos reis de todo mundo, e ajuntam esses reis para a peleja do grande Deus. E vem e cerca a cidade de Jerusalém. E o profeta Zacarias profetizou isso, né, conforme nós acabamos de ler, né, que o próprio Deus iria trabalhar para isso, né, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. O próprio Deus, né, trabalhando aí para fazer cumprir a sua boa palavra. Ele vai ajuntar as nações, porque o anticristo consegue isso lá no fim da ira, e vem cercar Jerusalém para destruir o judeu. Mas a palavra está dizendo, o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. Vamos continuar lendo. Versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. A metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul.
Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzia, o rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos santos contigo, ó Senhor. Está vendo, irmãos? O nosso Jesus leva a igreja para a festa, mas no fim da festa, Jesus vem para esta peleja do Armagedon, destruiu o anticristo, destruiu os governos que estão aliados a ele, e os santos de Jesus que foi levado para a festa, volta com ele, e o profeta profetizou isso. Nós vamos ler outras passagens que mostram também. Então você vê que o profeta diz, o Senhor vai sair e vai pelejar contra essas nações. E neste dia, os pés de Jesus estará sobre o Monte das Oliveiras. Isso é muito importante, irmãos e irmãs, você que me escuta, que Jesus vai vir para arrebatar a igreja e Jesus vai vir para reinar. Agora, quando Cristo vier arrebatar a igreja, ele vem nos ares, ele vem nas nuvens. Mas quando Cristo vier para reinar, ele não vai vir nos ares, ele não vai vir nas nuvens. Ele vai vir e pisar no Monte das Oliveiras, conforme está escrito aqui. Ele pisa no Monte das Oliveiras para livrar Israel da destruição que o anticristo e os demais governos acreditam que vai acontecer. Mas Cristo desce e peleja contra esses governos, esses povos, e os derrota aí, porque o nosso Jesus é Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Enoque, o sétimo depois de Adão, ele também profetizou sobre este acontecimento e disse que o Senhor era vindo com milhares dos teus santos. Vamos dar uma olhada, pega a sua Bíblia aí, acompanha o estudo. O livro de Judas, o verso 14. Vamos ver aí? Aí só tem, né, esses versículos aí até o verso 25. Então vamos ler o verso 14. É a carta de Judas, verso 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos teus santos. Então você vê que Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou e disse que o Senhor viria contra os adversários com milhares dos teus santos. Zacarias profetizou, Jerusalém será cercada, porque o anticristo vai cercar Jerusalém com os exércitos que ele vai ajuntar, mas o Senhor vai sair e vai pelejar contra eles. Vamos ler Apocalipse, capítulo 19, o verso de número 11. Aqui também a Escritura mostra Jesus vindo para o reino milenar, para esta peleja aí do Armagedon, para destruir aí os governos humanos, conforme mostrado lá em Daniel 2, que um dia seria destruído a estátua, né, que é a cabeça de ouro, peito e braço de prata, tudo aquilo ali que nós vimos será destruído com a pedra. A pedra é o reino de Deus, é o reino de Cristo. Então Cristo vem para isso. Foi revelado a João, capítulo 19, no Apocalipse, capítulo 19, verso 11. Vamos ler. A vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Vamos acompanhar a palavra de Deus. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguia os exércitos no céu, em cavalo branco, vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor
dos senhores. Glória a Deus. Então você vê aí, irmãos, a revelação de Deus a João. Ele viu que o céu abriu e um cavalo branco aparece, e montado sobre o cavalo branco havia um. E esse um é chamado fiel e verdadeiro. Então nós já entendemos com clareza que está tratando aí de Jesus Cristo, nosso Senhor. E no versículo 14, você vê a Escritura revelando que João falou: eu vi que seguia no céu, em cavalo branco, vestido de linho, um exército muito grande, vestido de linho, fino, branco e puro. Então este exército, irmão, é a noiva de Cristo, é a igreja que foi arrebatada para a festa, mas que volta com Cristo. Apocalipse 19, versículo 7, está escrito assim, ó: regozijemos e alegremos, e demos glória, porque vindo são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça do santo. Então, irmão, a igreja é levada para a festa, vestido de linho fino, branco e puro, mas no fim da festa, ela volta com Cristo para o reino milenar, como foi levado no arrebatamento, participou da primeira ressurreição, ocuparão a posição neste reino de rei e sacerdote de Deus, e reinarão com Cristo aí durante 1000 anos. Aqui nós lemos, irmão, capítulo 19, o verso 11, que Jesus vinha, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós vamos continuar lendo para você compreender aí o que vai acontecer aí com a chegada de Cristo. Vamos lendo aí, com a chegada de Cristo para o reino milenar. Nós estamos no estudo do reino milenar. Então João viu que ele descia, trajado de branco, em cavalo branco, e um grande exército seguia. Na sua costa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos ler, versículo 17. E viu um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que coma a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e do que sobre eles se assentam, a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e o seu exército reunido, para fazer guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e ao seu exército. A besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais, com que enganou os que recebeu o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram da sua carne. Então, irmão, o anticristo, ele sendo ajudado por 3 espíritos semelhantes a rã, ele cerca a cidade de Jerusalém. E quando ele cercar a cidade de Jerusalém para destruir Israel, Cristo desce com seus santos, conforme nós acabamos de ler na palavra de Deus. E Cristo peleja contra ele e contra o exército que está juntado a ele. E aqui foi revelado a João que um anjo do céu voava no céu, chamando as aves de rapina para comer a carne dos reis, dos grandes, dos poderosos. Por quê? Porque Deus ia dar uma ceia para os passarinhos, para as aves de rapina, desses poderosos. E o nosso Jesus, então, com a espada da sua boca, espada da boca de Cristo, irmão, é o assopro de Jesus, o assopro. Paulo falou lá em Tessalonicenses, nós leu aí, vocês viram lá, nós lendo Tessalonicenses 2, verso 8, né? Quando Paulo fala que esse ínico, o Senhor vai desfazer com o assopro da sua boca. Então, quando Cristo vier para o reino milenar, ele vai assoprar sobre o anticristo e sobre todo aquele exército que está com ele, e com aquela espada ali, que é o sopro de Cristo, vai destruir
todo aquele grande exército, e as aves vão comer a carne deles e a carne dos cavalos também. O anticristo e o falso profeta, você vê aí no versículo 20, capítulo 19, verso 20, você vê escrito que o anticristo e o falso profeta, os dois vai ser lançado vivo no ardente lago de fogo e enxofre. O anticristo, que é um grande líder militar, ele não terá sepultamento digno de militar, porque Cristo vai lançar ele no lago de fogo vivo, sem ter direito de ser sepultado como militar. E a gente sabe que quando morre um militar ou uma liderança militar, existe aí toda aquela memória e aquele sepultamento que fica até bonito, bem feito, e vocês sabem disso. O anticristo, sendo um grande líder militar, não terá um sepultamento de líder militar, porque Cristo não vai dar para ele esse direito, mas vai lançar ele vivo no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais são os exércitos que estão a ele, os reis que estão com ele, com a sopro da boca de Cristo, eles também serão mortos, e as aves do céu comerão a sua carne. Nós vamos voltar para Zacarias, o profeta de Deus, lá no capítulo 14 de Zacarias. Você vai ver que esse exército, estando ainda de pé, eles irão apodrecer, porque o assopro de Cristo, irmão, vai fazer que eles apodrecem estando ainda vivo. Aleluia! Vamos ler aqui, Zacarias 14, o verso 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhe apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhe apodrecerão a língua na sua boca. Então esse grande exército que está aliado ao anticristo, quando Cristo descer e soprar sobre esses exércitos, eles estando ainda vivos, irão apodrecer. E as aves vão comer as suas carnes. Irmãos queridos, o anticristo e os reis da terra, eles vão acercar a cidade de Jerusalém, achando que vai destruir Israel de uma vez por toda, apagar a memória de Israel do mapa. Mas, irmãos, eles se enganam. Segundo as revelações das Escrituras, quando eles cercar Jerusalém, o nosso Jesus vai sair. Isto é, ele vai vir com a sua noiva, com a sua igreja que ele levou, e vai pelejar contra essas nações e vai destruir essas nações. Se você for fazer aqui uma imaginação, irmão, o anticristo, os governos da terra, o exército que está com ele, com todas as armas destruidoras que eles têm, certamente irão cercar Jerusalém e colocar Jerusalém na mira da destruição. Mas quando ele estiver lá achando que vai destruir, serão surpreendidos aí com a chegada de Cristo e um numeroso exército chegando para pelejar contra eles. Aleluia! E nós já sabemos, porque a Bíblia diz para nós, irmão, vencerão os que estão com Cristo, chamados eleitos e fiéis. Está lá em Apocalipse 17, mais ou menos ali versículo 12. Apocalipse 17, mais ou menos verso 12. Está escrito lá que os governos, o anticristo vai estar se juntado para pelejar contra Jesus e contra os seus remidos, mas Jesus e os seus remidos vencerão, porque Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, e com esse acontecimento, Jesus vai destruir os governos humanos. Não sei se vocês lembram no estudo, quando eu comecei com vocês o primeiro dia, Daniel 2, eu mostrei para vocês que a pedra bate bem no pé da estátua embaixo. Eu mostrei isso para vocês. Se vocês for lá em Daniel capítulo 2, no estudo que eu dei, você vai ver. Por quê? Porque a parte dos pés da estátua lá, trata-se do Império Romano restaurado agora no final dos tempos, porque o anticristo, ele é um dos cabeças do Império Romano que vai governar o mundo no final dos tempos.
Então aquela parte dos pés da estátua de ferro ali, é o reino do anticristo mostrado ali. E a pedra bate bem ali. Então quando o anticristo estiver com esse reino restaurado, Jesus vai descer e vai destruir esse império, vai destruir todos os reinos dos homens, e o reino dele será estabelecido nessa terra. E o nosso Jesus assentará como rei, como Senhor, porque ele é rei, ele é Senhor. A gente vê que quando Cristo veio e morreu pela humanidade, ele foi zombado. Os homens diziam, ele estava lá na cruz, os homens diziam, olha aí o rei do judeu. E colocava faixa zombando dele. Pilato perguntou, você é rei do judeu? Né, irmão? Jesus, você está dizendo. Porque na verdade, irmão, eles usavam isso como zombaria, mas Jesus é rei dos judeus sim. E ele nasceu para isso. E ele vai reinar porque Deus tem determinado isto. Se alguém não crê, irmão, é com a pessoa, mas vai reinar porque Deus vai fazer ele reinar. Vamos ver Jeremias, capítulo 23. Abra sua Bíblia, Jeremias 23, verso 5. Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, e sendo rei, reinará e prosperará e praticará juízo e justiça na terra. Então, irmão, aqui está falando de Jesus, da pessoa de Cristo. É dele que a Bíblia está falando. E ele vai reinar mesmo para a glória de Deus. Zacarias 14, vamos ler aqui de novo. Versículo 9, diz assim: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. E toda a terra em redor se tornará em planície, desde Gibá até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde as portas de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde as torres de Ananael até os lugares do rei. Habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará seguro. Nesses dias, irmão, o nosso Jesus sendo rei sobre toda a terra, Jerusalém habitará seguro. Por quê? Os exércitos do anticristo estão destruídos. O anticristo, o falso profeta, foi para o lago de fogo e enxofre. E o diabo, a antiga serpente, irmão, vai ser amarrado por Jesus, preso e colocado selo sobre ele, para que ele não engane mais a ninguém, enquanto 1000 anos não se acaba. Vamos ler Apocalipse 20, para você compreender isso. Apocalipse 20. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane a ninguém, até que 1000 anos se acabe. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então você vê, irmão, que Cristo desce para o reino milenar, destrói os exércitos do anticristo, destrói o anticristo, destrói o falso profeta, e pega o diabo, a antiga serpente, amarra e prende por 1000 anos, e põe a selo sobre ele, e determina que ele não saia daquela prisão, enquanto 1000 anos não acabar. Então, meus irmãos, nosso Jesus assenta e reina como rei. E nós, os crentes fiéis, os que têm parte na primeira ressurreição, são bem-aventurados e estarão com Cristo ali, como rei e sacerdote de Deus. Eles receberão o poder de julgar. É o que a Bíblia mostra. Os que têm parte na primeira ressurreição, ocupando a posição de rei e sacerdote, eles recebem aí o poder de julgar. Vamos dar uma olhada aí, Apocalipse, capítulo de número 20, o verso de número 4. Diz assim, ó: E vi trono, e assentou-se sobre ele, e foi-lhe dado o poder de julgar. Então esses tronos aí serão colocados no milênio ao lado de Cristo.
E todo aquele que tem parte na primeira ressurreição, ocupando posição de rei e sacerdote de Deus, assentarão sobre esses tronos. Vamos ver também aí em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 28. Mateus 19, 28. E Jesus disse: em verdade eu vos digo, que vós que me seguem, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, irmãos, esse direito de sentar com Cristo no trono é dado para aqueles que têm parte aí na primeira ressurreição. Quero mostrar uma passagem para vocês aqui em Mateus capítulo 20, quando a mulher de Zebedeu pediu para Jesus deixar seus filhos assentar um à direita e um à esquerda no reino. Veja o que Jesus respondeu para ela. Vamos ler. Mateus 20, verso 20. Então aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus 2 filhos, adorando e fazendo um pedido. E ele disse: que queres? E ela respondeu e disse: que esses meus filhos assente um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabe o que pede. Pode vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizado com o batismo que sou batizado? Disse eles: podemos. E disse Jesus: na verdade, bebereis o meu cálice, mas assentar à minha direita e à minha esquerda não pertence a mim, mas é para aqueles para quem o meu Pai tem preparado. Então isso, irmão, esse direito de assentar no reino de Jesus, na sua direita ou na sua esquerda, assentar sobre tronos, é dado somente para aqueles que Deus tem preparado, e são aqueles que nós lemos lá em Apocalipse 20, verso 6. Eles são bem-aventurados, porque eles terão parte aí no arrebatamento, que é a primeira ressurreição, e serão reis, sacerdote de Deus e reina com Cristo durante 1000 anos. Para nós encerrar, porque o tempo já está bem longo, irmão. Este reino, irmão, será maravilhoso. O nosso Jesus é o rei e o reino será maravilhoso. Isaías 11, vamos ler o verso de número 4. Mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca, e com a sopa dos seus lábios matará o ímpio. Aqui mais uma vez a Bíblia revela a situação do anticristo sendo morto e os ímpios que estão confiando nele sendo morto também pelo assopro da boca de Cristo. Olha o que diz mais: a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, se deitará. E o bezerro e o filho da leoa e a né de ovelha viverão junto, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastará junto, seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. E brinca a criança de peito à toca da áspide, e já o desmamado meterá sua mão na cova do basílio. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia! Graças a Deus. Irmãos, o reino milenar será uma coisa maravilhosa. E nós vimos aqui, é uma paz tremenda, é um reino pacífico, é um reino próspero, e o nosso Jesus é o rei. Aqui a Bíblia mostrou o leão junto com a ovelha, a vaca junto com a ursa, a criança colocando a mão, vamos dizer aí, na toca das cobras, e não fazia mal nenhum. Por quê? Porque o mal está preso. O diabo, Satanás, a antiga serpente, está preso. Então vai haver uma paz. Para você compreender isso, irmão, é o que Deus queria lá em Adão, que o homem vivesse muito bem, maravilhosamente. Mas não foi possível, por causa da queda. Mas o nosso Deus, então, fez toda essa trajetória, todo esse projeto, fazendo que da mulher nascesse um que pisava a cabeça de Satanás,
Enfim, e o nosso Jesus vai reinar, e aquilo que Deus queria lá em Adão, os homens vão viver no milênio para a glória de Deus. E nós, a igreja, estaremos com Cristo como rei e sacerdote. E toda a terra estará debaixo do governo de Cristo. Ele será rei sobre toda a terra. E todas as demais nações, pertencente àqueles grandes exércitos que cercou Jerusalém, foi destruído por Cristo, todos os demais povos das demais nações estarão debaixo do governo de Cristo. E terão que ir a Jerusalém, de ano em ano, adorar o Rei do Senhor. Se algum deles não for, se algum das famílias não for, Deus não vai permitir chover nas suas terras. Então, todas essas nações terão que ir, todas essas nações a Jerusalém, adorar o Rei, o Senhor, adorar o nosso Jesus, que está sendo rei sobre toda a terra. Vamos ler Zacarias 14, verso 16, para você compreender aí. E acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos exércitos, e a celebrar a festa das cabanas. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre eles a chuva. Então, irmãos, o nosso Jesus destrói o anticristo, destrói o falso profeta, destrói os reis e os seus exércitos, isto é, ele destrói o governo humano, conforme mostrado em Daniel 2, onde nós leu lá. Ele destrói tudo isso e ele então reina, e ele será rei sobre toda a terra. E todas aquelas nações que vêm cercar Jerusalém, aqueles exércitos, Jesus destruiu tudo ali, conforme nós já vimos nas Escrituras. Destruiu tudo. Mas aquelas pessoas que não vieram para cercar Jerusalém, faz parte dessas nações e ficaram lá nas suas terras, estando debaixo do governo de Cristo, elas terão que vir de ano em ano adorar o Rei, o Senhor. Se elas não vier, Deus não faz chover nas suas terras. Então, esses povos aí terão que vir aí reconhecendo Jesus como Senhor e ficar ali debaixo do governo de Cristo no milênio, porque Jesus será rei sobre toda a terra. E bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição, que estarão com Cristo ali como rei e sacerdote. Deus abençoe, Deus ajuda vocês a compreender o estudo da palavra de Deus.